Amém? Quem está pronto, quem está preparado? Quem está pronto para aqui ser desconfigurado e ser configurado novamente? Quem aqui está pronto para ser restaurado o padrão de fábrica, o padrão original, o padrão de Deus? Amém? Você que pode, glorifica o nome do Senhor. Pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Quantas saudações dessas nós vamos ouvir até Jesus retornar? Até o dia que nós veremos o verdadeiro shalom, a verdadeira paz. Nós estaremos reinando juntamente com Ele, hein? Mas para isso é preciso nós vencermos os processos. Para isso é necessário nós permanecermos. Porque permanecer é mais importante do que começar. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Porque às vezes o começo ele é tão belo. Às vezes o começo você está motivado. O começo você vê uma possibilidade. Só que de repente essas possibilidades elas são frustradas pelas realidades. A Bíblia fala sobre duas casas. Uma construída na rocha, outra construída na areia. Qual é a diferença de uma e da outra, sendo que as duas foi construída talvez pelo mesmo arquiteto? Talvez as duas foi construída com as mesmas medidas, com o mesmo material. Dá para a pessoa viver ali tranquilamente, tanto na rocha quanto viver ali na areia. Só que existe um negócio chamado estação. E as estações elas servem para poder nos indicar, para poder aflorar, para poder gritar onde que é que nós estamos firmados. Porque na época, quando viram as estações e vem dias de tempestade, vem dias de ventania, vem dia da forte fúria, a Bíblia diz que vem um vento impetuoso sobre aquelas casas. E a que está na rocha permanece, mas as que está na areia, ela é derribada. Então existem situações na nossa vida para nos provar como é que nós estamos. Não para provar para Deus, porque Deus sabe exatamente onde você está. Só que muitas das vezes nós achamos que nós já caminhamos mais que a grande maioria, e nós estamos mais longe, estamos mais preparados e prontos para poder passar coisas que os outros não passaram. Aí quando vem aquele vento impetuoso, quando vem aquela sinalização, quando vem aquela estação, aquela casa onde que você está estruturado, ela é derribada. E aí você vê que você não estava pronto, não estava preparado, porque de alguma maneira, de algum jeito, você achou que a arquitetura parecida com aquele lugar onde que Deus te enviou, a arquitetura parecida com aquele lugar onde que Deus gostaria que você estivesse, não estava te segurando, não estava segurando nada. Então não é sobre você ir, mas é sobre Deus te enviar. Não é sobre você ser convidado, mas é sobre Deus te mandar. Porque profeta, ele não é convidado, profeta ele é enviado. Profeta não é convidado, profeta é enviado. Quando Elias ele termina de derramar, de derrubar, de deixar aquela profecia sobre Israel, a Bíblia diz que Deus enviou ele para o deserto de Querite. Quando termina o tempo da provisão em Querite, Deus enviou ele para a casa da viúva. Quando termina o tempo na casa da viúva, Deus enviou ele para o Monte Carmelo. E quando você para você ver quem é que está te enviando, porque as nossas vontades, às vezes elas ficam parecidas com as vontades de Deus, porque nós estamos achando e movimentando as coisas pela boa intenção, e o reino de Deus não é para ser movido pela boa intenção. O reino de Deus é para ser movido através de revelação. É Deus te revelando, é Deus te indicando, é Deus te direcionando, é Deus te mostrando, e você confiando para você poder chegar no devido lugar. Quando você olha para os discípulos andando ali dentro daquele barco, aquela tempestade vem. Quando aquela tempestade vem, eles começam a gritar um para o outro, começam a olhar, e quando eles observam a proa do barco, está ali Jesus dormindo, com os seus olhos fechados, eles ficam desesperados para poder acordar Jesus, porque tem momento que Jesus nos chama, nos envia para alguns lugares, e nós falamos assim: ei, na hora que nós estamos precisando do Senhor, cadê o Senhor? Será que esse é o nosso fim no meio dessa tempestade? Será que esse é meu fim? Será que esse é o fim do propósito? Não, não, não. É apenas para você redirecionar o seu olhar e voltar a olhar para Cristo. Quando aqueles homens acordaram a Jesus, Jesus ele dá uma ordem. A Bíblia diz que o vento obedece. A Bíblia diz que o mar obedece. E de repente alguém olha assim e diz: quem é esse que até os ventos o obedece?
aquele que estava andando com Jesus, aquele que estava vendo os milagres de Jesus, ele de fato ainda não conhecia quem era Jesus. Então é sobre você conhecer Jesus. É sobre você estar disponível para quando passar aquelas turbulências, quando passar aquela tempestade, não importa, você está em Jesus. Você está em Jesus, você está em Jesus. Você não está com Jesus, você está em Jesus. Jesus está em você. Temos que ser um, a Bíblia diz, assim como Cristo é. É você e Jesus apenas um. As pessoas não conseguiram definir. Mas um pouquinho à frente, aqueles homens criam tanta intimidade que para Jesus dizer quem era Jesus ali, Judas teve que beijá-lo. Porque eles não sabiam quem era Pedro, não sabiam ainda. Não com clareza, apenas se abrisse a boca. Porque Jesus ele escolhe ali, todos aqueles eram Galileu. Abre a sua Bíblia comigo, vamos pregar. No livro de Lucas, capítulo de número 23. Livro do Dr. Lucas, verso de número 6. Deixa Deus te pegar nessa noite. Invoque a presença dEle para você sempre. Sempre esteja com a sua mente conectada a Deus. Sempre esteja orando em espírito. Sempre esteja movimentando o reino. Sempre esteja atrelado com o reino. Sempre esteja ouvindo o que Deus está falando, para você poder fazer parte das batalhas espirituais. Porque quando você adentra nessa atmosfera, você não está mais em alumínio. Quando você entra nessa atmosfera, você não está mais em São Paulo. Você está no reino de Deus. Você está no reino de Deus. De dentro para fora. De dentro para fora. Quanto você acredita nessa palavra? Quanto você acredita nessa palavra? Lucas 23, verso 6. Quanto? Vamos avançar? Vamos? Olha para dois irmãos aí e fala: o que te impede? Vamos chegar no alvo, é Cristo. Você tem esperança da glória? Você tem esperança da glória? Então Cristo está em vós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Se você está sem esperança da glória, se você está sem esperança do avivamento que está por vir, é porque está faltando Cristo aí em vós. Você está sendo corroído pelas aflições, pelas tempestades, pelos muitos barulhos, pelas coisas que parece que não está desenvolvendo. Mas não esqueça que tudo que Deus faz, primeiro Ele cria estruturas. Primeiro Ele estrutura. Então você precisa ser decepcionado para saber como é que você vai reagir às decepções. Não existe um bom rei, não existe um bom sacerdote que só teve vitórias em sua vida. Às vezes é necessário algumas derrotas para você entender onde está o seu coração. Se a figueira estiver florescendo, e aí? Beleza, mas se ela não tiver, e aí? Se Deus fizer, beleza, mas se Ele não fizer, estou fora. Tenho muito para poder dizer nessa noite, e que o Senhor possa conduzir, amém? Quando você para olhar a história de Israel, a Bíblia diz que aqueles homens, eles murmuravam, eles reclamavam. Que adianta essa liberdade se nós não podemos comer carne, se nós estamos sempre comendo essas mesmas coisas, sempre maná, esse mesmo maná. A Bíblia diz em algumas traduções que o maná era a comida dos anjos, e eles estavam reclamando da comida dos anjos. Então eles começam ali a falar de forma tão negativa, que alguém que foi chamado, alguém de intimidade, alguém que conversou com Deus, alguém que recebeu um chamado, ele olhou para o lado, ele olhou para o outro e disse: Deus, olha, não dá mais, cara, o que é que você está fazendo? O povo está precisando de carne e o Senhor não dá carne. E ele começa a duvidar de Deus ao ponto de dizer bem assim: mas onde nós iríamos conseguir tantos animais para poder dar carne a esse povo? O que é que nós poderíamos fazer, Deus? Abriríamos um açougue no deserto? O que é que poderia ser feito? Ele se entristece, ele duvida, ele dá uma titubeada na fé ali. Aí Deus fala assim: é carne que você quer? Então vocês vão comer carne até sair carne pelo nariz. Foi assim que Deus falou, é assim que está escrito na Bíblia. Cuidado com o que você pede no tempo de processo que você está passando, se você não está pronto para receber. Cuidado onde que você diz que está disposto
a caminhar com Cristo, se não é isso que você está disposto. Você está apenas de olho nos benefícios de caminhar com Cristo, mas não está calculando o peso da cruz para caminhar com Cristo. Não é sobre você desistir do propósito, mas é sobre você ir adiante. Amém? Diz assim, Lucas 23, verso 6. Ao ouvir isto, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato Galileu. Fecha sua Bíblia. Deus tem uma medida necessária para você nessa noite. Ore por você nesse momento. Apresenta esse coraçãozinho aí para Deus. Exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória. No ambiente de glória. Senhor, eu não posso e nem preciso te convidar nessa noite, porque tu já está presente aqui. E nós sabemos que quando o Senhor vem, Pai, tem milagres. Quando o Senhor chega, a satisfação. Quando o Senhor chega, Pai amado, tudo que é das trevas se dissipa e se transforma em luz, ó Pai. Então nós pedimos que o Senhor venha reinar nesses corações. Nós pedimos que o Senhor venha ao encontro aqui nesse ambiente, ó Pai. Meu Deus, destrói, Pai amado, todas as prisões das almas, ó Pai. Pai amado, para que o Espírito tenha total domínio, para que o Espírito possa, Senhor, ministrar nas 3 atmosferas, Pai. Nas 2 atmosferas, na alma e no corpo, ó Pai. Então nós preparamos, ó Pai, esse tempo aqui contigo. E nós queremos ser, Pai amado, impactados pelo peso da Tua glória, para nós irmos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Mas senta glorificando ao Senhor. Não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Jesus disse aos seus discípulos. Jesus, ele pega e ele escolhe os discípulos dele todos sendo Galileu. E quando você para ver a história da Galileia, quando você para ver a história, o que é que significa Galileu? Você sabe o que é que significa Galileu que nós cantamos? A música do Fernandinho? Galileu. Você sabe qual é a história que significa Galileu? Pergunta para o seu irmão, você sabe o que significa, irmão? Ei, você não perguntou para o irmão do lado, não, ele está até dormindo, pergunta aí. A palavra Galileu significa não serve para nada. Hã? A palavra Galileu diz não tem serventia alguma. Não serve para nada. Então Galileu, ele era conhecido como alguém que não servia para nada. Nunca tinha se levantado um profeta da Galileia, porque Galileia era um lugar amaldiçoado. Galileia era um lugar onde que a terra ela não brotava, a terra ela não frutificava, a terra ela não dava frutos vistosos, não dava árvores vistosas. Então é um lugar amaldiçoado. E quando olha para um Galileu, o Galileu daquela época era alguém que tinha um sotaque muito forte. Por exemplo, você está aqui no Brasil, você sabe quem é rapidamente, alguém de alumínio, porque ele vai falar porta, né? Não é quando fala de vocês, né? Falar do baiano, vai falar, oxe, colé de meia, pivete. Aí é barril. Falar de um gaúcho, vai falar barbaridade, tchê.
Falar do mineiro, que trenzão bom, hein? Vai. E assim nós conhecemos as pessoas pelos seus sotaques, amém? Nós conhecemos as pessoas pelos seus sotaques. Se você olhar para o carioca, você vai ver, esqueci o isqueiro na esquina da escola. Você vai ver ele falando cada um, e nós conhecemos assim. E alguém de Galileia era alguém que tinha um sotaque muito forte. Era alguém que quando olhava, alguém já sabia, é Galileu. Você vê Pedro, quando Pedro ele está ali próximo a Jesus, que Jesus diz que ele vai negar Jesus antes que o galo cante 3 vezes. Porque eles perguntam, porque quando eles perguntam para Pedro, eles conheciam o sotaque de Pedro, era um sotaque forte, era um sotaque carregado. Ele, não, você é Galileu, os Galileu anda com esse cara da Galileia, porque ele iniciou lá na Galileia. Então a Bíblia diz que todos ali, todos os príncipes, as principais autoridades se reúnem e levam Jesus a Pilatos. Pilatos tinha recebido já um recado da mulher dele, que Deus, o próprio Deus, tinha mandado uma medida para Cláudia. Então ela recebe aquela medida e fala, olha, vai aparecer um homem para você poder julgar. Cuidado, não julgue, porque é um homem justo. E o homem conhece a sua esposa, amém? Para aquela mulher falar algo daquela profundidade naquela época, para alguém que era como se fosse um prefeito, alguém que era como um governador, era alguém que tinha que ter base para poder falar. Então de repente, pela madrugada é trazido aquele homem chamado Jesus. E diz-me assim, ei, dizem que ele é o rei dos judeus. Jesus, a forma de Jesus andar não era como de um galileu. A forma de Jesus se expressar não era como de um galileu. Então quando Jesus começa a conversar, Pilatos vai lá e diz assim, és de fato o rei dos judeus? Aí Jesus olha para ele, é tu que está dizendo? Ou outros dizem ao meu respeito? Jesus faz ele chegar na própria conclusão, porque ele olha assim, poxa, não tem como esse cara ser galileu, porque ele fala diferente, ele tem um olhar diferente. O olhar dele me dá loucura, o olhar dele me deixa denso, me deixa com a pele tremendo, arrepiada. Então quando no meio do conversar, a multidão começa a gritar lá fora, porque Pilatos sai e diz assim, olha, não vejo nesse homem crime algum. Mas a multidão diz bem assim, ei, esse daí, ele vem perturbando e manda até negar os impostos a César, de lá da onde que ele começou, desde a Galileia até aqui. Aí ele volta mais uma vez e diz, tu és Galileu, como nós lemos aqui no verso 6. Tu és Galileu. Em outros versículos alguém diz bem assim, como pode vir alguma coisa boa? Não, isso daí já é outro território. Misericórdia. Mas o Galileu, ele carregava essa fama. Por que Galileu carregava essa fama? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Reis. Vamos lá. Foi liberada uma medida totalmente diferente da onde que eu ia pregar. Então me ajudem. Amém? Tem algo sendo revelado aqui. Tem algo da parte de Deus. Você vai entender daqui a pouco. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer aleluia? Da sua boca pode sair louvor ao Senhor. Hoje eu ouvi algo assim, adoração não pode ser assistida, adoração tem que ser uma ação. Você tem que se envolver, você tem que participar, você tem que liberar a sua voz. Você tem que entrar nesse barco de Jesus. Aleluias. 1 Reis 9. Hoje eu orava à tarde, conversava, Senhor, coloca fogo no coração deles, coloca fogo no coração delas. Então entre nessa mensagem, embarque. Estou aqui pedindo, você vai, Senhor, fala comigo, libera essa medida no meu coração. Se envolva, se envolva. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar.
Quando Salomão ele começa a fazer o templo, ele precisa fazer com a madeira fina, ele precisa fazer com algo de qualidade, é para Deus. Então ele precisa do cedro do Líbano, ele precisa das madeiras de acácia. E o lugar onde que tinha a maior riqueza disso era em Tiro. Então ele manda descer embarcações com todas essas madeiras. E esse rei vem juntamente conhecer esse rei chamado Salomão, que é dotado de sabedoria. Esse homem que era diferenciado, o reinado dele, que sempre foi, os antepassados dele foi de guerra, e agora ele consegue estabelecer a paz. Então as pessoas elas ficam impressionadas com o nome Salomão. Porque Deus abençoou Salomão. Deus deu graça e favor a Salomão diante dos homens. Você sempre tem que orar pedindo a Deus graça e favor diante dos homens, para que você seja alguém lá no trabalho que não seja aquela pelinha. Sabe o que é pelinha? Aquilo que está na ponta do dedo, aqui no cantinho do dedo. Aí você tenta puxar, fica sangrando, queima, arde. Mas se você deixar ali também fica incomodando. Então você não pode ser um incômodo. As pessoas têm que olhar para você e enxergar uma paz transcendendo de dentro para fora. Elas não podem gostar de você, elas não precisam gostar, mas elas têm que respeitar a luz que você carrega. Elas têm que respeitar a sua fé. Elas têm que respeitar o que você foi chamado para fazer. A missão que você tem lá dentro da empresa. A missão que você tem na escola, na faculdade. A missão que você tem na sua rua. Elas têm que obedecer. Elas têm que respeitar. Você tem que vestir essa roupa, por favor. Então, diz assim, o rei Salomão, 1 Reis 9, verso 11. O rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Irão, o rei de Tiro. Portanto, Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e de alta qualidade, todo o ouro puro de que precisou. Contudo, quando Irão veio de Tiro para supervisionar as cidades que Salomão lhe havia dado, não gostou do que viu as terras e não lhe agradaram. Então ele reclamou a Salomão: que cidades são estas que me deste, meu irmão? E deu-lhe o nome de terra de Cabul, na verdade, lamacenta, e assim chamada até hoje. Cabul significa a Galileia. Quando a Bíblia faz analogia ao rei de Tiro, é claro que não é esse Irão, mas é algo personificado, porque tudo na Bíblia é revelado. Quem é o rei de Tiro que a Bíblia fala? Ezequiel 28, Isaías 14. Quem é o rei de Tiro? Quem? Satanás, o demônio, o inimigo das nossas almas. Então ele pega um ambiente, ele pega 20 cidades e amaldiçoa, e coloca como lugar amaldiçoado que não serve para nada. Ele coloca como Cabul. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém comigo aqui? Sabe o que Deus faz? Deus pega um lugar. Ei, entenda aqui, tem alguém entendendo? Ele pega um lugar amaldiçoado, um lugar que não serve para nada, e coloca um tesouro precioso lá dentro, chamado Jesus. E aqui Jesus é gerado, Jesus ele vem daquele lugar, só para poder dizer assim: olha, eu faço do pior, eu faço transformar no melhor. Talvez você olhe assim: eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso fazer nada. A minha família não tem aquele histórico. Quando eu olho para a genealogia, quando eu olho para os meus antepassados, ninguém conseguiu. Deus te colocou nessa família, Deus te colocou nessa cidade, Deus te colocou nesse lugar, e está dizendo bem assim: olha, eu vou te levantar, de independente do lugar que você está inserido, eu vou te dar um nome, eu vou te fazer como príncipe, eu vou te fazer como rei e sacerdote. É você ir para as nações. Quando você para ver os discípulos, onde foi que eles chegaram? Aqueles galileus, onde foi que eles chegaram? Você vai ver, eles chegaram na Rússia, eles chegaram na Ásia. Aqueles homens que eram incautos, aqueles homens que não tinham conhecimento, aqueles homens do sotaque carregado. Agora, quem eram eles quando chegou o tempo que foi soprado o Espírito de Deus sobre aquela cidade? Quando Pedro pregava, eles olhavam assim e diziam: quem é este? Ele se veste como um galileu, ele está junto com o galileu, mas ele não tem mais sotaque. Ele está falando a língua materna, ele está falando agora o que é necessário. E você vê mais de 3.000 almas se convertendo naquele ambiente.
Porque quando você se converte, o seu DNA tem que ser transformado. O seu DNA tem que ser mudado. Você tem que ir para o próximo estágio, você tem que ir para a próxima fase. Você tem que chegar diante da glória, você tem que chegar diante do Rei Jesus e compartilhar aquilo que Ele vai revelar para você quando você estiver diante dEle. Quando você estiver diante da glória. Agora Pilatos olha para Jesus e olha assim: como estão mandando crucificar esse homem? Conjecturando agora, eu imagino Pilatos com a mão no queixo, coçando a cabeça, falando: esse homem é a solução para livrar Israel das garras de Roma, e esse pessoal está mandando crucificar ele. Esse cara, ele fala como rei, ele tem ministros, ele tem algo diferente nele, tem uma promessa sobre ele. Um ímpio enxergando isso, um ímpio querendo se livrar de Jesus, um ímpio quando entende que ele é da Galileia, diz: olha, eu não tenho jurisdição sobre ele, mande ele para Herodes, tira esse problema de perto de mim. Tem muitas pessoas que olham para Jesus e enxergam Jesus como um problema, quando entende a seriedade do ministério, quando entende a seriedade de servir Jesus, quando entende a seriedade de ser chamado por ele. Foi ele que convocou os 12 discípulos. Não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Não foi você que levantou a mão, foi Ele que te chamou. Ele te chamou para te enviar. Ele te chamou para te enviar. Pilatos, ele pergunta: quem é você? Pilatos, ele pergunta, ele questiona: quem é você? Pergunte a seu irmão: quem é você? Pergunta para ele. Você está pensando ainda quem é você? Olha para o irmão de trás aí, o irmão de trás olha para o irmão da frente aí, da fileira, dá uma cutucada nele aí, dá uma cutucada nela. Se envolva. O reino sempre vai estar perguntando quem é você. Sempre vão estar perguntando quem é você. Sempre vão querer saber quem é você. Uns vão querer saber quem é você para te respeitar, e outros vão querer saber quem é você para te apedrejar. Quando perguntavam a Jesus quem era Jesus, eles queriam saber quem era Jesus para poder rotular: tu é de João Batista, né? Tu é fariseu, tu é não sei o que lá. Sempre alguém vai querer saber. É difícil eu falar que estou pastoreando, que sou pastor, para alguém que eu não conheço. É muito difícil. Porque depois daquele momento que eu digo que eu sou pastor, a pessoa vai querer me rotular. Ela não vai dar oportunidades para eu poder colocar o evangelho para ela entender o que é o evangelho, sem querer me rotular, sem querer me colocar por detrás daquele cercado. De qual igreja você é? Eu sou da Batista. Batista é aquela que pode tudo. Eu sou da Assembleia. A Assembleia é aquela que só fala de dinheiro. Eu sou da Quadrangular, aquela que só fala de política. O pessoal quer te rotular em alguma coisa. Adventista, aquele do sábado. Testemunho de Jeová, aquele que não transfere sangue. E cada um vai querer te colocar em uma posição para poder dizer bem assim: não, você só pode isso, você não pode aquilo. Como se conhecesse quem nos chamou. Como se conhecesse a nossa missão. Eles não têm ideia do que é que nós carregamos. Eles não têm ideia do que é que você carrega. Eles não têm ideia do que é que Deus depositou em você. Quando você olha para o deserto, você só vê areia, mas é ali embaixo daquelas areias que Deus guardou os petróleos, que Deus guardou os ouros, que Deus guardou as joias mais raras, para que ninguém vá lá buscar. Então Deus guardou você em um lugar onde que pessoas olham e digam: eu não enxergo nada diferente nele, eu não enxergo nada diferente nela, mas não sabe o que é que Deus depositou dentro de você. Não sabe qual é a missão que você tem, não sabe onde você vai chegar, se você dá a devida resposta. Eu duvido se todo dia de manhã você acordar e se disponibilizar para Deus, todos os dias. Não tem ninguém que vai te segurar.
Eu não estou dizendo de você fazer uma oração chula, uma oração fraca, aquela oração que já você nem precisa, não sabe nem qual é a próxima palavra, você não precisa nem pensar, porque ela já vai vir. Falo de você dar atenção a Deus. Você está disposto a se disponibilizar? Qual é a missão de hoje, Jesus? O que tu queres de mim hoje? E abrir a porta do seu quarto para enfrentar o mundo que já começa dentro da sua casa. Pronto para poder organizar e resgatar as coisas das trevas para a luz. Pronto para poder reedificar. Só que não é só 2022, ou esperar virar o ano, dia 31 de dezembro, para você começar um 2023 diferente, não. Essa decisão, essa chave tem que ser virada agora. Independente de onde você está nos ouvindo, independente de onde que essa mensagem vai chegar. É você dizer assim: Senhor, eu estou pronto hoje. Eu estou pronto hoje, eu quero viver isso a partir de hoje. Eu quero tomar conta daquilo que o Senhor me confiou. Eu quero crescer contigo. Eu quero saber dos teus segredos, eu quero conhecer as coisas mais ocultas que o Senhor quer me revelar. Eu quero participar dos teus segredos. Eu quero sentir o teu cheiro, eu quero sentir o teu calor, eu quero sentir o teu abraçar, eu quero viver contigo, não importa onde seja, não importa onde for, eu quero queimar contigo. É disponibilidade. Deus chamou pessoas aqui para ser missionários, o tempo está passando. Você não dá glória a Deus da vida? Você que decide. Tem pessoas que foram chamadas para ser missionário, o tempo está passando. E ela está achando que Deus, ainda bem que quando eu era mais novo, Deus até me chamou, né? Para eu ser missionário, mas aí aconteceu, né? Que tive família, filhos. Minha vida foi para o outro lado e fala como se fosse algo normal. Meu amigo, você vai se encontrar um dia com o juiz, com os olhos de fogo, com a língua que tem como uma espada. Você vai pagar o boleto de cada sangue que foi derramado sem ter conhecido Jesus da forma correta, porque você era para ser esse transmissor da verdade. Pode até ter sido levantado outro, mas não levantou com a precisão que Deus fez você, para o tempo e para as pessoas necessárias. Eu não vim para alumínio porque eu gosto de alumínio. Eu vim porque eu fui enviado para alumínio. Eu fui enviado para alumínio. Eu estou aqui porque Deus falou: ei, vai lá, ensina para aquele povo, motiva aquele povo, exorta aquele povo. E quando alguém não gostar, Deus, traz o meu tribunal que eu resolvo. Traz o meu tribunal que eu resolvo. Até hoje não tem uma causa que não foi julgada. Você precisa entender que é dos lugares mais sombrios e ocultos. Gente, eu vim da roça e estou na roça um pouco maior, mas não sei onde é que eu vou chegar. Mas eu te digo um negócio. Naldinho velho aí, lá de Taboquinhas, 6.000 aproximadamente, 8.000 habitantes. Hoje, tem pessoas que mandam mensagem para mim de Gana, tem pessoas que mandam mensagem para mim da Europa. Tem um jovem que que leva a nossa mensagem para outro jovem traduzir para ele. Você não tem noção, você não sabe, você não tem noção. Você não tem noção, você não tem noção. Os galileus, os discípulos, mais de 2000 anos depois estamos aqui falando deles. Os improváveis. Olhavam para Pedro e determinaram até onde que ele iria. Olharam para Tiago e determinaram até onde que ele iria.
mas não conheciam a missão, a profundidade de quem quer se envolver, de quem quer dar respostas, de quem quer amar, de quem quer ser perseguido, de quem está disponível. Não é sobre movimentar um cubículo, uma garagem. Não é sobre você estar preso apenas dentro do seu quarto. É sobre a janela do céu estar aberta para você conversar com Ele. É sobre a janela do céu estar aberta para você receber as revelações devidas e necessárias que você precisa. Deus, Ele tem as maneiras, Ele tem um jeito dele trabalhar. E não é do jeito que você quer, não é do jeito que você gosta. Mas Ele tem as maneiras dele guardar, tem a maneira dele esconder. Quando você olha para Ele tem as maneiras dele. Quando você olha para um tempo onde que os homens estavam sendo mortos, onde que os bebês estavam sendo mortos, Deus vai lá e fala bem assim: olha, pega Moisés e coloca lá dentro da casa do Egito. Coloca dentro da casa do rei, coloca dentro do palácio, junto com as múmias, juntamente com as bruxarias, juntamente com as coisas erradas, porque é de lá de dentro que vai sair o rei, é de lá de dentro que vai sair o libertador, é de lá de dentro que vai sair o príncipe. Não importa por onde você passou, não importa o início, importa o seu final. E no final está escrito que todos nós seremos vencedores e nós pisaremos na cabeça de Satanás. Se está ruim ainda é porque não é o final. Se não resolveu ainda é porque não é o final. Mas você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. O seu DNA tem que ser transferido, tem que ser transformado por Jesus. Ei, a cura tem que vir sobre a sua casa. Você tem acesso ao reino. Você tem acesso ao ambiente de cura. Você tem acesso ao ambiente de libertação. Ei, médico não vai dar jeito. A cura está em você. Você não entendeu ainda, mas a cura está em você. Deixa fluir. Acessa onde que tem que ser acessado. Vai aonde que tem que ir. Organiza o que tem que ser organizado. Só não dá para você viver como um plebeu se você foi chamado de príncipe por Jesus. Onde é que Jesus é guardado? Onde é que Jesus é escondido? No próprio Egito. Volta lá mais uma vez. Guarda Jesus lá. Quando queriam matá-lo, quando Herodes mandou buscar Herodes o Grande. Guarda o meu Jesus lá mais uma vez. Estamos próximos a viver, entrar em uma nova estação. E as tempestades, elas têm que vir, são necessárias, é preciso. Eu já estou na tempestade. Desde quando eu comecei a liberar essas pregações sobre o reino das trevas desses últimos dias aí, assim que eu voltei de férias, menino do céu, você não tem noção. Você acha que o reino das trevas fica alegre com o que tem sido revelado, com o que tem sido liberado? Você saber desfazer as obras do reino das trevas, você sabia da sua identidade, não serve para nada. Galileu não serve para nada. A personificação de Satanás, ele chega e amaldiçoa. Deus vem e abençoa. Volta à sua identidade. Volta à sua identidade. Volta a fazer o que Deus te chamou para você fazer. Dá aquela puxada de zoom assim, se analisa por dentro e diz: meu Deus, o que é que eu estava fazendo até aqui? Porque tudo que você está fazendo, que Deus não pediu para você fazer, é caminhada de morte. É caminhada de depressão, é caminhada de guerra, é caminhada de... Você sabe do que eu estou falando, você está vivendo esse ano. Uma mulher não vai resolver a sua vida, um homem não vai resolver a sua vida, um emprego com salário mais gordo não vai resolver a sua vida. Um imóvel não vai resolver a sua vida. Morar em outro país não vai resolver a sua vida.
Não vai, não vai. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não tem outra saída. Se desespere porque não tem. Não tem outros meios. E o estar guardado, o estar se protegendo, o estar seguindo a Cristo de longe, não te protege, não te guarda, pelo contrário, só te expõe. Se Pedro tivesse próximo a Jesus chorando ao lado, ele teria morrido junto com Cristo e ressuscitado junto com Cristo também. Como ele começou a seguir a Jesus, de longe ele perdeu a legalidade, perdeu a autoridade. Se não fosse a misericórdia e a graça para alcançá-lo, tinha acontecido com ele o mesmo que aconteceu com Judas. Eu não sei em qual caverna você está inserido esses dias. Eu não sei quantas marcas colecionaram sobre você. Eu não sei quantas pessoas conseguiu te alcançar, porque você estava desprotegido, longe das asas do Cordeiro. Roma não conseguiu tocar em alma do apóstolo Paulo, porque ele dizia que ele era discípulo de Cristo e prisioneiro de Cristo. Não tinha como ele se frustrar com Cristo. Você vê Moisés frustrado, você vê Elias frustrados, você vê Davi frustrado, mas eu procuro aquele desgramado daquele Paulo. Ele está lá queimando o tempo todo, porque foi tempo diferente, tempo onde que Deus, onde que Jesus já habitava dentro dele, tempo de revelação, tempo de tocar em poder, tempo de tirar o veneno da serpente, tempo de falar o que é necessário, tempo de exortar, tempo de enviar. Ele diz: ei, Filemão está sendo mandado aí para vocês. Ele que era inútil, mas agora ele é mais que útil. Trate ele como apóstolo. Sabe, aquilo que era inútil, aquilo que olhava para você e dizia: esse não vai para lugar nenhum, essa não vai para lugar nenhum, esse não vai chegar em tempo algum, esse não vai chegar em lugar algum. Deus quer levantar empresários, pastores, deputados, governadores, que têm identidade, que ame a sua nação. Deus chamou esse povo para poder governar. Mas aí está você só querendo saber de Maria do Bairro, está aí só você querendo saber de rios do Instagram, está aí você só querendo ver pegadinha no YouTube, está aí você só querendo saber da vida do seu vizinho, está aí você só: ai, não sei mais o que falo, que esse mundo é só miséria, é só barbaridade, é só, ai meu Deus, eu não sei mais o que é, esse mundo está acabado. Não está acabado, é a sua fé que está frouxa, é você que não está enxergando do ponto de vista de Deus. Seus olhos estão fitados no que a Globo diz, no que a Record diz. Você não sabe o que a Bíblia diz, porque você não tem intimidade. Você não quer, porque Bíblias você tem diversas na sua casa. Avança, avança, acorda aí, vamos lá, paixão, paixão. A gente foi quarta-feira lá em Sorocaba, o Jesus Lee Jones, cara, o cara apaixonado, louvando, liberando a medida que, cara, eu chorei o que tinha, o que não tinha para chorar naquele dia. Derramado. Por quê? Por aquilo que ele estava carregando. O que é que você está carregando? Me diga. O que é que você está carregando? Tem uma música, acho que é de Cassiane, que diz: meus dons e talentos. Seus dons e talentos são de quem? Seus dons e talentos são de quem? É para servir o Senhor? Ai, pastor, eu não tenho talento. Mentiroso, Deus não erra. Deus não erra quando Ele fabrica, quando Ele constrói algo. E foi Deus que te construiu. Então está onde o meu talento? Talvez o seu talento não seja o que a mídia diz o que é talento, porque talento não é só saber cantar, não é só saber pregar. Talento é servir, dons é servir. Dons é servir. As pessoas estão escondendo os dons dela. Como você esconde seus dons?
Não quero me relacionar com pessoas que não querem nada. Deixa eu no meu lugar, deixa eu aqui. Não quero me envolver com Joaquim, com Juriscreudes. Deixa eu na minha caverna. Eles não me merecem. Ou eu não mereço eles. Não é porque de você ou porque deles. É por causa de Jesus. É por causa de Deus. É por causa de Deus. É por causa dele. Que essa medida seja ortogada no teu coração. Quando Jesus ressuscitou, ele procura os galileus. Ei, Pedro, cuida dos teus irmãos. Quando ele ressuscita, ele fala: olha, não saia de Jerusalém até que sejais revestido do poder do alto. Toda autoridade me foi dada, vai ser transferida para vós. Mas 40 dias é necessário de escuridão. 40 dias é necessário de silêncio vindo do alto. Você tem que fazer muito barulho aqui embaixo para vir uma resposta de cima. E os caras ficaram orando durante tempos e tempos e tempos. Não parava a oração, porque tinha uma promessa. Eles viram Jesus ascendendo aos céus, Jesus voando. E o anjo diz: ei, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Agora ele está dentro de vós. Ele não vai vos deixar órfão. Vai deixar o Espírito dele, o amigo. Eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Espírito Consolador. Não dou para o mundo, porque o mundo não pode vê-lo, nem conhecê-lo. Jesus, ele indica tudo, ele senta, ele fala os detalhes das coisas, ele deixa os caras avisados, ele diz que ele tem que morrer, ele diz que tem que ressuscitar, mas a incredulidade pega. Jesus já te falou tanta coisa, você já ouviu tanta pregação, mas a incredulidade te pega, e quando de repente você acorda: errei mais uma vez, e aí você não quer dar a oportunidade de se perdoar, nem receber o perdão de Deus. Aí você vai lá e profetiza sobre si mesmo: eu não tenho jeito. Você vai lá e profetiza sobre si mesmo: tantas oportunidades que eu não quero te dar mais essa outra, Deus. Estou com medo de te magoar mais uma vez. Estou com medo de te ferir mais uma vez. Seu idiota, isso não vem de você. Perdão pelo idiota. Não perdoe não, é verdade. Quando você faz isso, você está sendo idiota. A palavra idiota significa incapaz. Não é de você. É que eu sou bonzinho demais ao ponto de não querer ver o mal de Deus, né? Então deixa eu aqui nesse pecado que eu adoro. É miserável. No fundo não está sendo por causa de Deus, está sendo por causa do seu egoísmo, porque você gosta desse maldito pecado. Não está sendo por causa de Deus. Quer ser por causa de Deus? Então chora até sair sangue dos seus olhos, mas que você esteja alinhado com Ele. Fala: Deus, eu alimentei tantos anos essa carne maldita aos pés dos pecados, que está dando trabalho, está dando dificuldade, mas eu preciso que Tu venha ao meu encontro. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso encontrar a Tua luz. Eu preciso ser resgatado. Socorre-me! Grita socorro! Para que o reino das trevas entenda que você ama, para que o reino das trevas entenda que você quer. Tentar, qualquer um pode tentar, mas querer são poucos. Tentar só para dizer eu tentei é fácil. Mas tem que sair sangue, tem que ter sangue. Tem que ter sangue. Me mostre seus joelhos que eu vou dizer o tanto que você tentou. Me mostre seus joelhos que eu vou dizer o tanto que você tentou. Quando eu vejo uma mãe orando por um filho cracudo, com olheiras, com o joelho todo acinzentado, aí eu sei o tanto que ela quis e o tanto que ela quer. Mas você que quando o menino chega em casa, quando o homem ou a mulher chega em casa, não sei mais o que é que eu faço com você, não sei o que, você está preocupado com você no final, não é nem com ele. Você não aguenta mais sofrer. Você está nem aí mais. Ai Deus, já carrega, leva isso que não tem mais jeito. Você está dizendo: Satanás, toma aqui a legalidade da minha casa.
Faz do teu modo, do teu jeito, que Deus está fraco demais, demorando demais. Ame mais. Chore mais. Insista mais. Bata mais vezes na porta. Bati, bati e vos. Quero orar com vocês. Alguém entendeu essa pregação? Eu confesso a vocês que eu não entendi ainda não. Depois eu vou assistir. Mas ela tem endereço. Grupo de louvor, vamos lá. Vamos entrar nessa próxima atmosfera. Melhor, vamos trazer essa atmosfera para aqui. Vamos trazer essa atmosfera para aqui. O reino é movimento, o reino é se movimentar. Observe bem onde que estão as suas coisas aí. Coloque as cadeiras para o lado, vem aqui para frente.